esquece de me lembrar de gravar. Eu não gravei a primeira parte, tá bom? Não esquece de me avisar, professor, você não pôs para gravar, tal, porque aí vocês ficam sem a gravação depois. Ok, continuando então, a gente estava aqui vendo a... A gente estava vendo grupo de interesse. Então, olha só, eu tenho que estar de olho se eu... Quem são os grupos de interesse que tem à volta da minha empresa e eu ter lá uma equipe de relações públicas aproximando a empresa desses grupos. Então, vamos lá, tem um grupo do bairro onde a empresa está instalada. Vai um representante da empresa entender quais são os anseios dos moradores do bairro, como é que a empresa pode ajudar em alguma coisa junto à prefeitura, tal. Ou seja, integrar a empresa ali dentro dos grupos, porque aí esse grupo vai ver que a empresa se preocupa com a comunidade e não vai atacar a empresa. Então, eu tenho que estar preocupado com esses grupos de interesse, né? E me aproximar deles para diminuir o impacto tanto da empresa nas pessoas, como das pessoas que não conhecem a empresa na empresa. E olha, isso muda com o tempo. Vamos ver um exemplo. Onde fica a Ford ali perto do shopping novo, do shopping center, do hotel, shopping velho, ali era nada. Na década de 60, 50, sei lá, que instalou a Willis, era uma outra fábrica que tinha antes da Ford. Não tinha nada em volta. Era até área rural, praticamente. Aí a Ford resolveu vir para o Brasil, comprou essa Willis, e instalou ali. Não tinha nada. Com o tempo, as pessoas vão para perto da onde tem movimento, onde tem estrada, onde tem tudo. E aí, de repente, em volta da fábrica, tinha um monte de bairro. E aí, um dia, começou a pressão dos bairros em relação ao barulho, ao movimento de caminhão da fábrica. Certo? Tudo bem que era uma empresa importante para a cidade, né? E conseguiu contornar isso, até os legisladores locais foram lá para a população e falaram, ó, vocês vieram morar aqui bem depois da empresa, o problema é seu. Mas a empresa também poderia manter contato ali com os moradores, mostrar a importância da empresa, ajudar na segurança do bairro e tal, para não ter essa pressão dos moradores para que o governo tirasse a empresa dali. Certo? Porque é um grupo de interesse, os moradores em volta da empresa. Então, esses grupos também afetam diretamente a empresa. E o terceiro público é o público em geral. Então, quem mora perto, quem mora longe, quem mora em outra cidade, todo mundo é público. Quando sai uma notícia falando que a LG vai embora de Taubaté, essa notícia afeta a imagem da LG no Brasil inteiro, porque vai no Jornal Nacional falando que a empresa está indo embora. Quando a Ford anuncia que vai embora do Brasil, né, também afeta a imagem da Ford no Brasil inteiro. Por exemplo, quem ia comprar um carro da Ford, fala, poxa, por que eu vou comprar o carro da Ford? Ela está indo embora, será que vai ter a mesma assistência técnica? Será que vai ter a mesma coisa? E aí, muita gente acaba não comprando produtos da fábrica, pensando que é um furo comprar. E provavelmente os produtos da Ford desvalorizaram com esse anúncio de que ela estava saindo do Brasil. Então, porque o público fica de olho em tudo que acontece. Certo? Então, vamos ver se tem alguma coisa que tem importância de ler aqui, né? Então, olha lá, a empresa exerce muitas atividades a fim de melhorar sua imagem pública. Apoia causas por meio de empréstimo de funcionário para campanhas comunitárias,
faz contribuições substanciais em obras de beneficiamento da região, estabelece sistema para responder às reclamações das pessoas, opta por propaganda institucional a fim de descrever o que ela está realizando no campo social, ou seja, tudo para que ela esteja próxima, para que valha aquilo que eu dei de exemplo do Felipe, que eu conheço, e por isso eu tenho muito mais tendência a dar chance para ele se explicar de alguma coisa do que quem eu não conheço. Certo? Então, é só um exemplo. Não sei se até por causa disso que dei de exemplo, o Felipe não voltou mais para a aula, abandonou a aula. Acho que ele ficou triste comigo. Alguém não? Oi? Alguém falou alguma coisa? Professor, deve ter caído. Eu vou mandar mensagem para ele. Às vezes ele não Provavelmente conseguiu ele entrar também, conectou professor. Às e vezes foi pode ter caído a assistir. internet. Ele conectou e foi assistir Largados e Pelados do Discovery e não voltou. Gente, o meu áudio está muito ruim das outras pessoas. Eu vou entrar de novo. Tá ruim o áudio. Tá dando um Aí ou eco mesmo. não? Tá parecendo. Ah, tá. Tá bom. Continuando aqui, então, dentro daquele conjunto que está aqui em cima, nós vimos o sistema central de marketing, que está dentro do microambiente, onde tem os públicos, que todo esse conjunto agora está dentro do macroambiente. Então, vamos falar o que é o macroambiente. Então, o macroambiente tem grande impacto sobre a empresa. Só que o inverso não é verdade. Enquanto os públicos afetam e são afetados pela empresa, o macroambiente afeta a empresa, mas é pouco afetado pela empresa. Poucas grandes, muito grandes empresas no mundo têm poder de influenciar o macroambiente. A maioria, a grande, esmagadora maioria, é afetado pelo macroambiente, mas não consegue controlar o macroambiente. São fatores incontroláveis. A empresa precisa estar monitorando, antecipando eventualmente alguma coisa que está para acontecer, para que ela se adapte, para que ela se defenda, para que ela encontre formas de evitar o maior impacto de alguma coisa que está para acontecer no macroambiente. Certo? Por exemplo, Covid. Nenhuma empresa estava preparada para enfrentar uma pandemia que já tem 1 ano e meio, em que o primeiro momento não existia vacina, não existia nada, só existia recomendações sem muito fundamento, porque ninguém sabia direito como é que era a doença, e como ninguém sabe nada, faz o seguinte, ó, vão ficar em casa, não vão sair. Vão usar máscara quando eventualmente precisar sair, vão usar álcool gel o tempo inteiro limpando as mãos, né? Vão tomar banho quando voltar para casa depois que saiu e tal. E todo mundo foi seguindo aquilo. Teve gente que não acreditou, não seguiu. Aí começaram a morrer pessoas. Aí todo mundo começou a entender mais e acreditar mais, né? Esse é o efeito do macroambiente que está fora do controle das pessoas. Está no controle. As empresas tiveram que parar suas operações, pararam de produzir. Algumas continuaram produzindo porque tinha pouca gente trabalhando, arriscaram, sei lá. Mas parou a economia do mundo. Então, o macroambiente ele está fora do controle. O ponto fundamental do macroambiente é que ele se modifica e acelerado. Ele vai mudando. Hoje pode estar acontecendo alguma coisa lá no Japão, do outro lado do planeta, né, que vai afetar a gente amanhã.
Pode estar tendo alguma coisa acontecendo nos Estados Unidos hoje que vai nos afetar amanhã. Na China, que vai afetar a gente. O que compõe esse macroambiente? Aspectos demográficos, a economia, leis e política, tecnologia e cultura. Então, vamos ver um pouquinho de cada um deles. Demografia. O que é demografia? Os demógrafos são aqueles que estudam o impacto do crescimento da população, a concentração da população em algum grande centro, o sexo, a idade das pessoas, o grau de escolaridade, tudo que avalia as características de um grupo, ou de um país, ou de uma sociedade. Então, nós não temos controle, por exemplo, em como cresce ou decresce a população. A não ser que você esteja numa sociedade extremamente desenvolvida, como, por exemplo, na Finlândia, uma vez eu deparei com essa situação, em que, em 95, eu estive na Finlândia a trabalho, e me chamou a atenção, parecia filme de ficção, né? Casais, tudo igualzinho, com 2 filhos. Um de 1 ano, 2, e um outro de berço, de carrinho, né? E aí, conversando com um desses pais aí, eu perguntei, poxa, que interessante, eu vi um monte de casal com um filho de 1 ou 2 anos e um outro bebezinho no carrinho. Ele falou, isso aí foi o seguinte, nos últimos 20 anos, o governo avaliou que, para a gente manter a distribuição de renda, manter a riqueza do país, né, que eles estão entre os países mais ricos do mundo, maior renda per capita, né, por pessoa, e que o ideal era os casais terem um filho só. Porque aí o número de crianças que nasceria tinha escola para todos, tinha saúde para todo mundo, tinha perspectiva de emprego, né, para todo mundo. Então, a população aceitou isso e tinha um filho só. Há cerca de 3, 4 anos, foi feito um censo, uma medida, a medição de pessoas, população, e chegou à conclusão que dali a 20 anos ia faltar mão de obra para as empresas. Por quê? Porque as pessoas não estavam tendo filhos, estava tendo tinha gente que decidia nem ter filho, os mais velhos estavam morrendo, ia faltar gente. Então, o governo foi e estimulou os casais de 30 a 35 anos a terem um segundo filho. Eu falei, por que 30 a 35? Porque mais de 35 não é recomendado ter filho, porque aumenta a chance de ter filho com doença. E com menos de 35, numa próxima leitura do censo, podia chegar à conclusão que ia precisar mais casais terem filho, daí outros casais tinham ainda aí 5 a 10 anos de possibilidade de vir a ter filho, um segundo filho. Aí eu falei para o rapaz, poxa, mas no meu país, se acontecesse uma intervenção dessa do governo, a população não ia aceitar. E aí ele me falou o seguinte, nós vivemos numa democracia. O seu país não é democracia? Eu falei, então, numa democracia, todos trabalham pelo bem de todos. Por que eu vou trabalhar e pagar imposto e vou ter um filho pensando que eu vou ter que criar esse filho, dar as condições melhores de vida para ele, e os meus impostos, que são para reverter em benefício para mim e para os outros,
ser utilizado por uma outra pessoa que achou que ele pode ter 10 filhos, por exemplo. Ele vai contribuir 10 vezes mais do que eu para que os 10 filhos dele tenham os mesmos benefícios que o meu? Não, ele vai contribuir igual a mim. Então, se o governo é nossa representação e ele chegou à conclusão que para o bem de todos é melhor que todos tenham no máximo um filho, todos têm que aceitar para viver em sociedade. Assim como, quando o governo viu que era importante ter um segundo filho, ele estimulou as famílias a terem um segundo filho, para o bem de todos, que é assim que funciona uma democracia. Isso aí me chocou na época, mas depois eu passei a entender isso, né? E dali para frente eu comecei a falar sobre isso, como eu estou falando aqui, né? A gente hoje sofre muito porque a nossa pirâmide social, ela cada dia que passa, ela está concentrando mais a renda da população. Por quê? Porque as classes mais esclarecidas, e vocês fazem parte dessas classes, têm menos filhos, certo? Vamos ver aqui. Beatriz, quantos irmãos você tem? Você e mais quantos irmãos na sua casa? Marina, Eu quantos? tenho 2, professor. A Beatriz Nós somos em 3. São 3 na casa dela. Marina, quantos são na sua casa? Você e quantos irmãos? Eu e mais um, professor. 2. Samuel, você e quantos irmãos? Sou eu e mais 2. 3. Felipe, quantos? Felipe? Então, professor, aqui é só uma irmã só. Daí sou eu e mais uma irmã. Você e mais um. Então, até agora, ó, Isso. está dando média de 2,5, porque tem 2 que tem 3 e 2 que tem 2. Vamos ver aqui. A Bárbara. Você e mais quantos, Bárbara? Eu e mais 2. Mais 2, 3. Então, está entre Uhum. 2 e 3. Tá certo? Se vocês forem olhar os seus avós, eles tiveram mais filhos. Por exemplo, a minha mãe é uma em 5 filhos. Meu pai é 1 em 3. Meu pai e minha mãe tiveram 4 filhos. Eu tenho uma irmã que teve 4 filhos, uma irmã que teve 2 filhas, uma irmã que tem 2 filhos e eu tenho 2 filhos. Então, à medida que as pessoas vão ficando mais conscientes de que é mais difícil criar um filho, que ela estuda, ela vê a dificuldade que é arrumar emprego e tal, as famílias vão diminuindo. E, consequentemente, quanto menos filhos você tem, melhor a condição que você tem de ele estudar, né? Muito provavelmente, vocês estão tendo pagamento da sua faculdade pelos seus pais, porque eles não têm 10 filhos. Porque se eles tivessem 10, eles não conseguiriam pagar a faculdade para todo mundo. Certo? Então, quando acontece isso, esses filhos de famílias menores, eles vão ter as melhores formações e, consequentemente, quando for competir no mercado de trabalho, eles vão conseguir os melhores empregos. E, conseguindo o melhor emprego, ele tem as maiores rendas. Lá na outra ponta, as pessoas mais simples, que não têm essa consciência de que tem que pôr no mundo os filhos que ele consegue criar, né? Tem até alguns incentivos do tipo, quanto mais filhos você tem, mais você recebe do Bolsa Família, essas coisas. Então, você pega pessoas que têm lá, ganham um salário mínimo por mês e tem 7, 8, 10 filhos. Como é que ele vai dar condições para que aquele filho dele seja competitivo no mercado? Não vai. Eles vão sobreviver, comer mal, viver mal, estudar pouco, e vão ser aqueles trabalhadores que vão ter os empregos menos valorizados e os menores ganhos.
Então, enquanto você não controla isso, existe a pirâmide demográfica, é um triângulo, tá certo? Você tem mais jovens aqui embaixo, né? E vai sobrando menos pessoas. Quando o país tem esse problema, esse ápice aqui, ó, ele vai ficando cada vez mais pontiagudo. E aqui embaixo vai tendo uma grande massa de pessoas pobres. Tá certo? Então, aí tem uma estatística que mostra que 10% da população brasileira, das famílias brasileiras, tem renda familiar, soma de todos os ganhos da família, igual ou maior que R$ 5.000. 10%. 90% ganha menos, a família, salário do pai, da mãe, dos filhos, menos de 5.000. 60% tem menos de 2.000. Então, você tem uma grande massa que ganha pouco e um pequeno grupo de famílias que ganha muito. Concentra a cada dia que passa mais e mais a renda na mão de poucas pessoas. Quando você vai para a Europa, já é diferente. A pirâmide que deveria ser assim, na verdade, na Europa ela é assim, ó. Está nascendo pouca criança aqui, as pessoas não têm filhos. Aqui no meio é o maior número de pessoas e depois ele vai aumentando aqui em cima, não chega a zerar, porque aumenta a idade média das pessoas antes de morrer. Tá? Então vai ficando um negócio meio assim na Europa. A Europa hoje estimula as famílias a terem um pouco mais de filho para tentar abrir aqui embaixo, para diminuir essa falta de pessoas para trabalhar no futuro. Nos Estados Unidos existe estatística que, se não entrarem imigrantes hispânicos e latinos, de maneira geral, nos próximos anos para ocupar os cargos dos Estados Unidos, vai faltar mão de obra, porque os americanos estão tendo poucos filhos. Apesar do governo estimular o americano, a gente vê em filmes, né? Famílias com 4, 5, 6 filhos, o americano está ficando cada vez com famílias menores também. Tudo isso é demografia. A empresa tem controle sobre isso? Não tem. Então, se começar a diminuir a população do Brasil, esses dias, eu estou orientando um trabalho de graduação no mestrado, e o rapaz trabalha numa empresa de refrigerante. Tá? E não vem ao caso o trabalho dele inteiro, mas é reestruturação da empresa, mas tem dados, né? Que nos últimos anos diminuiu o consumo de refrigerante. Certo? E por isso a empresa está tendo que repensar várias coisas que ela faz, porque está diminuindo o consumo. Fala, mas é porque os grandes estão vendendo. Não, porque está diminuindo o consumo. Se abusar, aí entre vocês, poucos ainda tomam refrigerante. Vocês já fazem parte de uma geração que é contra o refrigerante. Na minha casa, meus filhos não tomam, minha mulher não toma, só eu tomo. E aí a empresa não tem controle sobre isso. Ela faz refrigerante, está diminuindo a população jovem, e quanto mais esclarecidos as pessoas são, elas começam a questionar se o açúcar do refrigerante, se ele traz benefício, e param de tomar. Né? Aí você fala, mas por que você toma, professor? O senhor é professor e tal. Porque eu sou de uma geração que o refrigerante fazia parte da vida da gente. Né? Não tomo toda hora, todo dia, mas gosto. Uma vez ou outra eu tenho que tomar algum refrigerante, mesmo sabendo que ele não é a melhor coisa do mundo. Certo? Então, demografia, a empresa não tem controle sobre ela. Segundo item, economia. A empresa não tem controle. Vamos pegar de novo a Covid. Todo mundo incerto
se ia ter emprego ou não. Um monte de gente perdeu o emprego a ponto do governo ter que dar essa ajuda aí financeira para as famílias. Quem tinha algum pouco de dinheiro, trancou o dinheiro no banco para ver quanto tempo sobrevivia com aquele dinheiro. As pessoas deixaram de comprar. Deixou de comprar para a economia. Para a economia, diminui mais ainda o emprego. Aumenta a crise. Então, a economia para alguma coisinha, para tudo. Porque se as pessoas não compram, a empresa não tem que produzir, aí ela não produzindo, ela não precisa de funcionário, manda embora. Funcionário desempregado não compra, a empresa não tem que produzir, demite mais funcionário. Vai à falência. Por que o governo deu aquela ajuda lá de R$600, R$300 e tal para as pessoas? Porque o governo não é bonzinho, não. É porque ele sabia que se ele não injetasse dinheiro para a pessoa poder comprar a comida dela, para a pessoa poder pagar a escola dos filhos, para poder se deslocar nos ônibus e tal, parava a economia toda. Certo? Então, as empresas não têm controle sobre isso. Você tem que estar olhando e vendo, pô, vou fazer um investimento para aumentar a minha produção. Como é que estão as tendências econômicas para o futuro? O que dizem aí os analistas? Vai ter um crescimento no futuro ou vai ficar tudo parado ou vai até ter um decréscimo no futuro, uma deflação? Se você está vendo que vai parar tudo, você não investe. Vai ter uma expansão enorme, a economia mostra que o Brasil vai crescer para caramba, estão dizendo que o PIB brasileiro vai crescer 10% ano que vem. Pô, 10% é 10% a mais de consumo. Eu quero ganhar parte disso aí, vou investir para ter mais produto para vender. Mas eu me adapto à situação, mas eu não tenho como influenciar essa situação. Terceiro, leis e política. Do mesmo jeito que os públicos, né, que faz parte lá o governador, os governadores, os legisladores, e tão próximo da empresa, né? Estou uma empresa em Taubaté, sou afetado pelo que o prefeito decide, pelos vereadores decidem. Agora, no nível macro, tem as leis nacionais, internacionais, tem a política nacional e internacional, que eu não sei nem quem são. Os vereadores eu sei quem são. São daqui. O prefeito eu sei quem é. Mas, quando eu vou para o âmbito nacional e internacional, não sei de onde vem a porrada. Então, eu tenho que ficar de olho, né? E saber que, olha só, a maioria dos países do mundo está passando por economias regulamentadas e controladas devido à necessidade de proteger os homens de negócio uns dos outros, proteger os consumidores dos homens de negócio, proteger os mais altos interesses da sociedade contra o comportamento desenfreado de negócios. Então, eu tenho que ficar atento, mas não tenho como impedir as leis e a política. O quarto caso é a tecnologia. A tecnologia, ela é terrível. Por quê? Até os anos 90, nós vimos que o Brasil estava fechado para a concorrência. Então, as empresas que estavam aqui competiam entre si. E como o mercado era protegido, ninguém ficava atrás de novas tecnologias para melhorar a empresa. A ponto, né, do presidente Collor de Mello falar: nossos carros são carroças. E eram mesmo, porque não tinham direção hidráulica. Se você quisesse direção hidráulica, pagava uma fortuna. Não tinha ar-condicionado, se quisesse, pagava uma fortuna. E aí, ele abriu o mercado. De 4 montadoras que tinha no Brasil, hoje tem 80, 100, se não me engano. E tem mais de 400 marcas de carros diferentes no Brasil. Ou seja, quem decide agora que carro quer comprar é o consumidor, porque ofertas e tipos diferentes existem à vontade.
ok? Então, a tecnologia é terrível. Por quê? Porque enquanto nós estamos falando aqui, no Japão já é 8 horas da manhã. O japonês já está lá pensando o que ele vai fazer para dominar o mundo da música, da televisão, ou do rádio, do carro. O coreano também já é 8 horas da manhã lá, está pensando em como é que a Samsung vai vencer a luta contra a Apple. Como é que a LG vai ser melhor, a Hyundai vai fazer o melhor carro do mundo. E os caras estão buscando, no mundo inteiro, novas tecnologias que a gente não sabe o que vai mudar amanhã. Então, você faz parte de uma empresa que não tem controle sobre o que está acontecendo. Pode falar, Bárbara? E também, tipo, isso da tecnologia traz muita informação, né? E com isso, muita concorrência. Então, as pessoas não vão mais comprar exatamente o que elas comprariam se não tivesse tanta tecnologia, tanta informação, tanta coisa na internet, né? Então, mas quando eu falo tecnologia, você está falando da tecnologia da comunicação, né? Isso, E tipo, a está mudando o comunicação. mercado, está mudando o mercado de compra e venda. Só que Sim, antes da internet, antes das redes sociais, a tecnologia em si, que melhora os produtos, que faz o carro elétrico ser uma realidade, que faz o carro híbrido ser realidade, que estuda hoje ter o veículo individual de voo, que é o o drone, né, num tamanho tal que leva 1, 2, 3, 4 pessoas, 20 pessoas. Imagina, só em filme de ficção, né, que a gente via aí, O Quinto Elemento, tal, que tinha um carro que andava na vertical, né? Subia e chegava num nível e depois andava. Hoje, o drone é uma realidade. Daqui a pouco, primeiro os mais ricos vão comprar, né? E você vai ver o céu aí, vai ter que rever o espaço aéreo para ver em que altura esse pessoal vai poder transitar, vai ter que ter um monte de controle, porque senão vai começar a ter trombada de maquininha aí no ar. uma Certo? doideira, né, professor? Oi? Seria uma doideira, né? Um congestionamento. Então, quando você vê no filme, existe todo um controle para evitar que um bata no outro, né? Então, mas é uma realidade. A internet, as redes sociais, ela é uma complementação de tudo isso, facilitando o acesso das pessoas. Mas tem muito mais Professor, de tecnologia além da internet. Pode falar? tem um cara que ele está estudando e está fazendo um drone para ele voar dentro e está fazendo ele inteiro de fibra de carbono. Eu Eu já vi estava na lendo na internet internet, esses dias. eu já vi na internet um cara que pegou uma banheira, dessas banheiras com pezinho, né? E adaptou um drone e levantou o voo no estacionamento e foi até um outro lugar de banheira. Tá? Eu vi um filme em algum lugar falando sobre isso. Tá? E resolveu, fez um drone para ele. Bateria e tal. Isso, levantou o voo e se deslocou e tal. E todo mundo falou, puta, ele foi, desceu, foi lá na loja de conveniência, comprou o que tinha que comprar, sentou na banheira de novo, levantou e foi para casa. Tá? Então, a Embraer, aqui a 40 quilômetros de Taubaté, tem como um dos principais projetos dela hoje fazer o drone comercial. Certo? Para quem? Para milionário, claro. Como ela faz hoje jato para milionário, ela vai fazer o drone para milionário. Né? E aí, daqui a pouco, vai ter gente que vai ter na casa dele um drone elétrico. Então, ele liga lá na central que produz energia elétrica da casa dele com fotovoltaico, carrega a bateria do drone dele e
levanta, vai trabalhar, para lá, pode ter um outro recarregador lá, sei lá qual autonomia que vai ter na bateria, e ele não enfrenta mais congestionamento, não enfrenta mais nada. Aí, quando popularizar, daí complica. Porque daí o congestionamento que estava no chão vai para o céu, né? Só que no céu, se bater, morreu, porque você vai cair. No chão, às vezes, você bate, só tem efeito material, não tem efeito humano ali, né? Não tem morte. Do chão não passa, né? Tá? Então, a tecnologia... Nossa senhora, mas o chão machuca, viu? Olha, por experiência própria, professor. Você anda de moto, então, né? A Júlia se ralou esses tempos atrás. Nossa, professor, uma semana antes do meu aniversário, sofri acidente de moto. Passei aniversário toda ferrada. Então, hoje eu estava almoçando e estava vendo o jornal, né? E daí estava falando que aqui no Parque São Luís, aqui em Taubaté, eu nem lembro onde é que é esse lugar. Tem um lugar lá que está tendo muito acidente, né? Daí apareceu um cara falando, é meu filho, o filho dele estava caído na cama lá. Meu filho quebrou a perna, está todo machucado e tal, né? Eu fiquei pensando, até brincamos aqui em casa, mas peraí, de quem é a culpa? Vai fazer o quê? Vai pôr mais lombada lá? E aí piora o trânsito para todo mundo, porque os motoqueiros não sabem dirigir direito, andam uma velocidade maior do que devia, não respeita ninguém, fica ultrapassando de qualquer jeito. Pode ver. Eu já tive moto, ando de moto, mas eu ando como mais um veículo ali. Eu não fico costurando ninguém, não xingo quando me fecham. Eu estou dirigindo, usando meu espaço. Agora, por que tem um monte de acidente de moto, né? É culpa do governo? É culpa das pessoas? Não, é culpa do motoqueiro que é desmiolado. Pô. Ele tem o para-choque dele, é a testa dele, e ele fica correndo aí que nem louco. Tá? Você Professor, existe muito provavelmente louco por aí. caiu aí na véspera do aniversário. Por quê? Primeiro, você deve ter quanto? 20 anos aí. Tem O um professor não tinha nem 18. não tem nenhum ano de carteira, certo? Não tem a malícia do trânsito. Quando você chega na minha idade e já viajou para caramba, você já viu cada acidente que você olha e fala, nossa senhora, é uma bobeira que você dá, você morre. Agora, hoje o jovem vai, 18 anos, vai lá, paga R$1.000 e tira uma carteira de carro e de moto. Não tem dinheiro para comprar o carro, mas a moto, ele compra uma moto aí por R$2, R$3.000 para pagar, perder de vista, e vai andar de moto. Sem nenhuma noção de física, para dizer o seguinte, ó, uma moto pesa 100 quilos, sei lá, um carro pesa 1 tonelada. Se bater uma moto contra um carro, a moto vai dançar. E fica andando, e sem saber direito, entra na curva, pegou uma areia na curva é o suficiente para você cair de moto. Principalmente essas que têm a rodinha pequena, essas scooter, passou numa areinha, você vai para o chão. Ó, vai cair, eu volto para a gente continuar.